Que a graça e a paz esteja com todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, evangelista Ivanilson Mendes. Pois bem, gostaria de trazer algumas lições sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Alguns estudiosos dizem que esta parábola ela não retrata, não fala acerca da igreja do arrebatamento, mas temos que entender que esta parábola ela é uma ilustração, de linguagem que Jesus usou muitas vezes em seus sermões, uma forma de ilustração. E nesta forma de ilustração, Jesus traz algo muito comum daqueles que o ouvem, que é acerca do casamento judaico, que dava assim 4 fases. Primeira fase, a promessa, quando o pai do noivo e o pai da noiva prometiam os filhos em casamento. A segunda etapa do casamento judaico era o desposamento, onde o noivo ele deixava a noiva desposada e ia preparar a morada. A terceira fase é a fase em que paga-se o dote, o preço pela noiva. O pai do noivo paga o preço pela noiva. E a quarta fase é a fase das bodas, que literalmente é a fase do casamento. Gostaria de deixar aqui algumas lições no texto sobre a parábola das 10 virgens. Você que puder, se inscreva no canal, curta e compartilha para alcançarmos mais vidas, amém? A primeira lição que eu aprendo com esse texto, o texto vai dizer, eram 10 virgens. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que a igreja do arrebatamento, ela tem que ser uma igreja totalitária, não uma igreja que falte alguma coisa. 10 na cultura judaica é minyan. Minyan significa mínimo. Na cultura judaica, para abrir-se a palavra de Deus e invocar a presença do Senhor, precisaria de no mínimo 10 varões circuncidados com uma aliança com Deus para poder invocar a presença do Senhor. Então, a primeira lição que eu aprendo, que a igreja do arrebatamento é uma igreja que tem que ser completa, não uma igreja que falte alguma coisa. Segunda lição que eu aprendo com esse texto, o texto vai dizer que eram virgens, eram 10 virgens. Virgindade está relacionado à pureza. A igreja do arrebatamento é uma igreja pura, não é uma igreja que tem mancha, mas sim uma igreja purificada. O interessante é que virgindade não se fala. Muitos podem falar, sou virgem, mas ser virgem, isso está relacionado ao coito, isso está relacionado à intimidade. Quem vai saber se realmente é virgem é o noivo, no momento em que ele se deitar com a noiva. Então, hoje, dizer que é virgem, que é pura, é fácil, mas no momento da intimidade, só o noivo vai saber. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é que tanto uma como a outra tinha lâmpada, elas tinham suas lamparinas. As lâmpadas serviam para iluminar o caminho para ter acesso e chegar até o noivo. Então a terceira lição que eu aprendo, que é com a igreja do arrebatamento, é uma igreja que ela tem direcionamento. As lâmpadas servem para direcionar. Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A quarta lição que eu aprendo com esse texto, com a igreja do arrebatamento, é que elas tinham compromisso, saíram ao encontro. Só sai ao encontro quem tem compromisso. Elas tinham um encontro marcado. A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem encontro marcado com o noivo. É uma igreja que tem compromisso. É uma igreja que não fica distraída. Ela tem foco, ela tem compromisso. A quinta lição que eu aprendo com esse texto, o texto diz que eram 5 prudentes e 5 loucas. Ou seja, que a igreja do arrebatamento, ela dentro desta igreja existem pessoas prudentes e pessoas loucas, ou seja, condutas diferentes. Temos que entender isso. Não podemos ficar degladiando, se perturbando, porque tem condutas diferentes. Essas condutas diferentes mostram
que tanto na igreja, toda a igreja tem o joio, o trigo, a ovelha e o bode. E isso só o noivo, quando voltar para buscar a noiva, é que vai demonstrar quem é e quem não é. A sexta lição que eu aprendo com esse texto é que elas tomaram as suas lâmpadas, porém as loucas não levaram azeite nas suas vasilhas. Perceba que tanto uma como a outra tinha lâmpada. Lâmpada era o que carregava na mão, onde todo mundo via. Só que as prudentes, elas tinham as vasilhas, elas tinham reserva. Porque o que mantém a chama, a lamparina acesa, é a reserva do azeite. E as prudentes tinham reserva. Então entenda uma coisa, não é o que você mostra, mas sim a reserva que você tem. Você pode ter uma lamparina muito bonita, mas se você não tiver reserva, não vai chegar muito longe. A sétima lição que eu aprendo com esse texto é que elas tinham vasilhas, reserva, né? A sétima lição que eu aprendo com esse texto é que tardando o esposo, ou seja, a igreja do arrebatamento, ela tem uma expectativa. O que mantém a igreja firme é a expectativa. Quando acaba a expectativa, a igreja esfria. Quando acaba a expectativa, logo se desvia. É a expectativa que deixa a igreja disposta. E o texto vai dizer que, tardando o esposo, elas dormiram, tosquenejaram todas. Uma lição importante, a oitava lição que eu aprendo com esse texto, é que dormir até pode, mas dormir sem reserva é loucura. É por isso que demonstra que uma é louca e a outra é prudente. As prudentes até podem dormir, mas tem reserva. As loucas não. A nona lição que eu aprendo com esse texto é que elas ouviram o clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. A nona lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus não revela quem é o arauto. O arauto chega e começa a clamar e anunciar, mas Jesus não revela quem é o arauto. Mas Jesus, nessa parábola, ele revela a mensagem, porque o prioritário aqui não é o mensageiro, mas a mensagem que ele carrega. Então temos que entender que não é o pregador, mas a mensagem do pregador. Fico com essas 9 lições desse texto tão rico. Tem muito mais ainda a ser abrangido aqui, mas eu gostaria de deixar essas 9 lições para ajudar, para enriquecer no seu sermão, na sua meditação, no seu devocional, tá bom? Você que puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha para alcançarmos mais vidas e trazermos mais lições da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.